orquestra, cada um de seus componentes, a regência, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. A paz do Senhor. Vai tudo bem? Graças a Deus, né? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós temos uma irmã visitante, ali de Coroaci, Minas Gerais, a Igreja Assembleia de Deus, a irmã Cláudia Moreira do Nascimento, Passos. Onde está a irmã? Vou botar o óculos, que de longe assim eu já não vejo mais nada. Amém, seja bem-vindo em nome de Jesus. E não está nem tão longe assim, né? A idade vai chegando, a vista vai encurtando, só não estou querendo ter aquela sensação do condor, né? Tudo está com dor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Hoje vamos ministrar, na quinta-feira, tocamos um pouco nesse assunto da oração do Pai Nosso. Quem quiser ver o que eu falei, tem que assistir a doutrina passada. Amém? Mas vamos falar hoje um estudo sobre esta oração de Jesus para nossas vidas. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o teu nome nesta noite, ó Pai. Estamos na tua presença santa mais uma vez neste lugar. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale com a tua igreja, queremos que a sensação de termos um Pai, não um Pai terreno, mas um Pai celestial, o Deus como o nosso Pai, possa invadir a nossa alma nesta noite, que possamos compreender a essência da Tua palavra em nossos corações. Anima, renova a força daqueles que estão cansados, daqueles que estão pensando em desistir, que a Tua graça, que a Tua presença, que o Teu Santo Espírito, que a consciência desta oração nos alcance nesta noite, na autoridade do Teu nome, nós Te louvamos e glorificamos. Amém. Amém. Podeis assentar. Em Lucas capítulo 11, no versículo 1, os discípulos viram para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Esta oração é um modelo de oração ao qual Cristo está falando para eles. Eles chegaram a dizer para Jesus: Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. Ensina-nos a orar. Há uma ânsia, há um desejo na alma dos discípulos para aprender a orar. Com essas palavras, com essa petição, os discípulos estão dizendo: Jesus, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Nos ajuda a entender o princípio da oração. Nos ensina a aprender como falar com Deus.
Eles não estão pedindo para aprender a orar para qualquer pessoa, porque com certeza os discípulos sabiam orar. Eram judeus, eram homens de oração, tinha oração no templo na 3ª hora, na 9ª hora, tem as horas que tinha lá, né? As orações, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Havia períodos marcados em que todos sabiam que no templo estava tendo oração, e muitos tinham também o hábito de orar neste mesmo momento. Nós vamos ver Pedro depois orando, num momento desse, sendo arrebatado, tendo uma visão, num momento desse de oração. Sabiam orar. Talvez nós saibamos orar. Saibamos o que é a oração. Mas talvez o desejo nosso é orar como Jesus orou. E talvez nós não temos o mesmo ânimo, às vezes nós não temos a mesma persistência na oração. Tem pessoas que oram quando estão com vontade de orar. Quando me dá vontade de orar, eu levanto de madrugada e vou orar. Quando me dá vontade de orar, aí eu oro 1 hora, 2 horas, eu não vejo o tempo passar. Oração não foi feita para ser orada no momento que você deseja. Oração não foi feita para ter uma vida de oração apenas em momentos difíceis, em alguns períodos da vida. A oração que os discípulos estão falando com Jesus é o tipo de oração que é uma comunhão permanente, aonde a presença de Deus se faz real, aonde a presença de Deus se faz notável, onde o céu baixa, onde a glória de Deus envolve. Houve momentos que os discípulos não conseguiram orar, acompanhar a quantidade de oração que Jesus estava fazendo. Nós vemos que ali no Getsemane, em 3 períodos de oração de 1 hora que Jesus orou e parou apenas para despertar, acordar os discípulos não conseguiam orar. Mesmo no final do ministério, mesmo tendo visto milagres, mesmo tendo visto a maneira que Jesus orava. Jesus orava a noite inteira, em algumas madrugadas. Jesus chegava do sermão, chegava da pregação, e Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Jesus ia orar separado dos discípulos. E Jesus passava horas falando com Deus. Os discípulos estão desejosos de conhecer esse tipo de oração que nos toma o tempo. Que o tempo humano parece que para. E nós entramos numa dimensão celestial. Entramos numa dimensão a qual Deus nos visita, anjos nos visitam, a glória de Deus é derramada. Os apóstolos estão querendo um tipo de oração que tem poder, o tipo de oração que muda a vida, o tipo de oração que nos capacita a fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus apresenta esta oração. É como se fosse uma sinopse. É como se fosse um resumo. Como uma oração tão simples, tão pequena e que abrange todo tipo de oração. Os princípios envolvidos nesta oração podem ser basilares para qualquer tipo de oração que você desejar. E são sobre esses princípios que nós gostaríamos de falar nesta noite. Princípios de oração. O que capacitava Jesus passar um período tão grande orando, falando com Deus? Jesus está dizendo: portanto,
vós orareis assim. Vou dar um modelo. Vou colocar aqui um princípio. Esta oração não foi feita para ser reproduzida. Mas também o crente não precisa ser arcaico, imaturo, que não possa fazer a oração do Pai Nosso, porque todo mundo que está fazendo não é da minha religião. A diferença de quem só repete a oração e de quem é um cristão verdadeiro que ama Deus, ela é diferente. Você pode falar as palavras, mas compreender o que ela está dizendo. Não orar com a língua, só com palavras, mas orar com o Espírito, orar sentindo, com devoção, com reverência, a oração para que você possa adquirir a resposta. E a primeira coisa que Jesus diz é: Pai Nosso. Quando nós temos um pai, nós temos uma relação com esse pai. E essa relação com esse pai, muitas vezes, nos dá exemplo, nos ensina. Muitos pais, às vezes, não sabem conversar, às vezes, mas ele é um trabalhador, ele deixa exemplo. Até calado, ele fala, ele ensina. Tem pais que não têm essa facilidade de dar um conselho, mas olha para ele, olha o jeito que ele faz, olha o compromisso, olha o zelo que ele tem, e nós vamos aprendendo com esse pai. Para a gente aprender, nós precisamos ter comunhão, precisamos ter amizade, precisamos ter intimidade. É necessário se aproximar, é necessário passar tempo com essa pessoa, porque se eu não passar tempo com ela, eu não vou aprender do que ela gosta, eu não vou aprender o que ela gostaria que eu fizesse, não vou saber a vontade dela para a minha vida. Então eu preciso ter um envolvimento, um relacionamento com essa pessoa. E esse pai, muitas vezes você pode dizer, mas o meu pai não foi um pai presente, o meu pai era um pai que era violento. O meu pai tinha muitos vícios. O meu pai, e às vezes a gente tem uma relação conturbada com o nosso pai. Talvez, se Jesus só dissesse, Pai Nosso, você poderia dizer, eu não quero a figura de um pai, porque olhar para o meu pai, não tenho motivo de querer um outro pai. Mas Jesus não está dizendo, ei, o meu pai José, não. Jesus está dizendo, o meu pai, aquele a qual falou no dia do batismo, ao qual muitos de vocês estavam presentes e vocês ouviram a sua voz rompendo as nuvens. Este pai, é este pai que mora no céu. Há um complemento. Pai nosso que estás no céu. Jesus está dizendo, nós somos uma família. Por que que eu e você chamamos uns aos outros de irmão? Porque nós somos uma família. A irmã que estava cantando falou disso. Nós somos uma família. Nós temos um pai. Esse pai é Deus. A humanidade, o mundo. Muitos têm Deus como pai, mas como pai universal. E a Bíblia é bem clara que ele é pai só de alguns. Ele não é pai de todos. Ele é criador de todos. Todos nós somos suas criaturas. Mas ele é pai daqueles que acreditam no nosso Deus, que acreditam em Deus, que acredita que ele é Senhor, que ele é Salvador, que ele é o único que criou os céus e a terra, que acredita que ele enviou seu Filho unigênito para morrer e dar salvação ao mundo. Quem crê no Deus Pai, quem crê em Jesus, que o Pai enviou Jesus, esse tem a vida eterna.
Esse é aquele a qual é feito filho de Deus. Deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é esse Pai? Os discípulos, quando estão conversando com Jesus, estão dizendo assim: Jesus, nós gostaríamos de conhecer esse Pai, nós gostaríamos de conhecer esse Deus, como o Senhor conhece. Nós queremos aprender a orar sem precisar de olhar no relógio. Vai ter dias que é difícil, porque oração, se fosse fácil, todo mundo era de oração. Sabe por que a oração é difícil? Porque os benefícios da oração não existe nada que possa comparar. Não tem nada que possa comparar. Se eu ler a Bíblia e não orar, eu vou ser um crente teórico, um crente que fica só apontando para o pecado dos outros. Eu não vou ser um crente que tem misericórdia, porque a oração nos torna parecido com Deus. E Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso. Se eu não orar, eu não adquiro certas qualidades. Não adianta vir para a igreja apenas. Não adianta apenas congregar. Não adianta ajoelhar mecanicamente. Não adianta decorar palavras bonitas e falar palavras bonitas. Deus não quer saber do seu vocabulário. Deus quer conhecer o seu íntimo. Deus quer conhecer você por dentro, nas suas palavras. Ele quer ser honrado pelas tuas palavras. Ele quer ver o quanto você teme a Ele, o quanto você o honra, o quanto você adora estar na presença dEle. Ele quer te encher. O maior privilegiado por ter uma vida de oração é o homem. Porque quando nós temos esse ministério, quando nós temos essa vida de oração, Deus acessa a nossa alma, Deus acessa o nosso coração, não fica nada escondido. Quando estamos orando, aplicando a palavra que nós lemos, essa palavra enche, essa palavra nos mostra. Ao invés de eu falar, ai de fulano, ai de ciclano, eu faço como Isaías, depois de vários ais, ele diz, ai de mim. A oração nos leva para o lugar certo. A oração nos leva para a atenção correta. A oração nos faz ter o tom de voz correto. Eu não exijo, eu não determino, eu me relaciono com Ele. Ele vai derramando graça. Ele vai me fazendo crescer, Ele vai me alimentando, Ele me enche de esperança, nada me abala, porque o Deus celestial, o Pai nosso que estás nos céus, está comigo. Não é o pai carnal que pode ter sido falho. Não é o homem que pode falhar, pode errar, pode acabar casamento, abandonar o lar. Não. Não é esse tipo de pai. É um relacionamento de crescimento. Ele fala, eu escuto, eu falo, e todas as vezes que eu falo e que não está de acordo com a palavra, não serve de nada a minha oração. Quem é esse Pai? Quem é esse Deus? Tem dia que meu esboço ele fica em grego, em hebraico. Vamos sem o esboço hoje, né? Pai nosso que estás no céu. Esse Deus parece que está distante, mas ao mesmo tempo Ele está dentro de nós. A Bíblia afirma que nós somos templos de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Aquele que é crente,
ele não é órfão, ele tem um pai. O seu pai habita com ele, porque a paternidade exige essa convivência, exige esse relacionamento perto, onde o pai socorre o filho, onde o filho entende o pai, onde o filho obedece à voz do pai, onde o filho ouve e quer aprender o exemplo do pai, ele quer aprender com ele. O que é que meu pai faria nesta situação? Como ele agiria nesta hora? E a gente vai se entregando a ele. Santificado seja o teu nome. Quando falamos santificado é o teu nome, santificado seja o teu nome. Essa palavra santificado, eu estou querendo dizer honrado. Seja honrado o teu nome na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha vizinhança, na minha cidade. Que o teu nome seja reconhecido, que as pessoas possam honrar a Deus, que o mundo possa honrar esse Deus. Eu tenho que primeiro honrar a esse Pai. Eu primeiro tenho que honrar esse Deus. Eu primeiro tenho que olhar para Ele de uma forma em que o mundo olhe para mim e chega a questionar o que é que essa pessoa faz tanto na igreja, o que é que essa pessoa faz tanto dentro do quarto, ajoelhado, orando, falando com Deus. Parece que a pessoa não cansa. É isso mesmo. O relacionamento com Ele é tão profundo, é tão desejável, que nós queremos ficar com Ele 10 minutos, 20, 30, 1 hora, e o tempo não tem mais contagem. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Honrado seja o teu nome. Santo seja o teu nome. Se Ele é santo, eu necessito da santidade. Quando eu digo, Pai, santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo que Ele é santo, eu estou reconhecendo a sua santidade. Sede santos como vosso Deus é santo, diz a palavra de Deus. Para que eu possa ter um relacionamento com este Pai, de amizade, de intimidade. Não posso viver uma vida de qualquer maneira. Quando eu estou dizendo, Tu és o meu Pai, eu estou afirmando aquilo que Jesus procurou dizer. O que Jesus está dizendo? Ele que falou comigo lá no batismo, quer ser o seu Pai. Nós vamos fazer parte de uma única família. Ele não disse que o meu Pai que está no céu, não. Ele disse que o nosso Pai que está nos céus. Nós fazemos parte da família de Deus. Você entende isso? Deus não te chamou, meu irmão, para ser um amiguinho, não. Embora todo relacionamento, quando se aprofunda, de servo, torna-se amigo. Jesus falou isso para os seus discípulos. Eu não chamo vocês mais de servo. Eu chamo vocês agora de amigos. Quando entramos nessa dimensão de intimidade, tem algumas pessoas que não sabem quem é Deus, que pensam que tem comunhão, ousam chamar Ele de cara. Ousam falar com Ele de qualquer maneira. Porque ele não tem essa certeza que o seu Pai é santo, que aquele que ouve a sua voz, aquele que trabalha na sua alma, trabalha na sua vida, que morreu na cruz do Calvário para salvá-lo, não é santo. Nós precisamos ter uma vida em separado para se aproximar desse Deus, ou a gente se aproxima dele, pede perdão, todo errado, todo
quebrado pelo pecado. E na mesma hora Ele nos perdoa, Ele nos levanta, Ele nos tira do charco de lodo e nos coloca sobre a rocha. Santificado seja o teu nome. Irmãos, o Velho Testamento, os judeus, têm uma admiração, têm uma reverência tão grandiosa quanto ao nome de Deus, que eles não podem pronunciá-lo. Para não pronunciar o nome de Deus em vão, eles colocam palavras que dizem que é Deus. Quando Jesus está dizendo que o nosso Pai seja santificado, o teu nome, esse teu nome é comparado com o próprio Deus, com a personalidade de Deus, com os atributos de Deus. Se nós formos estudar, nós vamos ver que Jeová Rafá, Jeová Nissi, cada necessidade do homem, Deus foi se revelando. Uma faceta de Deus se revelou, uma personalidade. E o homem foi tendo conhecimento de Deus paulatinamente, de acordo com a necessidade. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Senhor, a nossa bandeira. Nós não temos uma bandeira para ficar levantando aqui de A ou B, mas o Senhor é a nossa bandeira. E nós vamos adorando a Deus à medida que vamos conhecendo aquilo que na teologia o pessoal colocou o nome de Deus. Os nomes de Deus é um momento bom para a gente aprender quem é Deus. El Shaddai. E a gente vai aprendendo que Ele é todo-poderoso. Conhecemos o seu poder, conhecemos a sua atuação, o seu favor, a sua intervenção. O teu nome seja santificado. Tudo que o Senhor é, tudo que representa o Senhor é santo. Tudo que Deus toca é santo. Deus mora em você. Você também é santo. Porque se o Espírito Santo habita em você, não há outro nome que eu possa chamá-lo. Porque você está sendo santificado diariamente. A presença do Espírito Santo te aperfeiçoa, te renova e faz com que a gente seja parecido com Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Na doutrina, nós entramos nesse assunto do reino de Deus. Jesus anuncia. João Batista prenuncia. E Jesus concretiza. João Batista profetiza. Jesus traz o reino de Deus para dentro de nós. Em algumas de suas palavras, Jesus diz: o reino de Deus está próximo. Em outra palavra, ele diz: o reino de Deus está entre vós. Em outra palavra, ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Ele traz o reino para dentro das pessoas. Na doutrina, eu acabei dizendo, ou não sei se falei, mas ele é o Deus do povo israelita quando o povo sai do Egito. Deus será o rei permanente. A nação não precisa de reis. O mundo tinha rei, as nações tinham rei, mas Deus era o rei de Israel. Mas chegou um momento que o povo falou: não, nós queremos um rei também, que seja humano. Eles desprezaram esse Deus como rei. Samuel chega a dizer: Deus, eles estão me desprezando. E o Senhor fala: não, fica tranquilo, eles estão desprezando é a mim. Eu sou o rei. Você é o meu profeta, mas eles estão desprezando é a mim. Pode fazer o rei que eles estão querendo aí. Mas Jesus está dizendo:
o reino de Deus está entre nós. Deus reina na igreja. Deus reina em mim. Aqueles que se submetem a esse Deus, Deus está reinando. Se a tua vida é pautada pela lei celestial e não pela lei humana, porque a lei humana deve ser obedecida quando ela não entra em conflito com a lei do reino de Deus. Todas as vezes que a lei do homem confronta com a lei de Deus, eu devo permanecer com a lei de Deus. A lei de Deus é a Bíblia. A lei de Deus é a palavra do Senhor. Aquele que não lê a Bíblia é como se não lesse a Constituição. É como se não lesse a lei do seu país. Se cometer um crime, nenhum brasileiro pode dizer: eu cometi esse crime porque eu não tinha lido lá no Código Penal que era crime. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei para praticar as coisas erradas. Está escrito que é crime, vai responder como crime. Então eu tenho que conhecer a lei de Deus. Ele tem que ser soberano na minha vida. Eu tenho que amá-lo, conhecê-lo. Eu tenho que saber adorá-lo da forma correta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. O reino de Deus existe em Apocalipse, capítulo 21. Lá no capítulo 21, anuncia o reino de Deus. Anuncia que o Senhor vai fazer novos céus, nova terra, que a nova Jerusalém vai descer, o tabernáculo celestial vai descer, a nova Jerusalém. Deus vai governar, as nações vão ao encontro de Deus, Deus vai reinar nessa terra. Haverá um reino físico, um reino humano, a qual o Deus Todo-Poderoso será o rei, como ele projetou para Israel, que o desprezou. Mas ele está dizendo: o reino de Deus está entre vós. Quando eu oro essa oração, eu estou dizendo: Deus, venha o teu reino. Quando eu estou falando desta oração, eu estou dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Eu estou clamando pela volta de Deus, onde vai se cumprir esta palavra, onde o reino de Deus será material, físico e não apenas espiritual, como ocorre hoje. Eu estou dizendo: Pai, venha fazer parte da nossa vida. Pai, venha governar as nações da terra. A palavra de Deus diz que nesta época as pessoas não vão ter muita maleabilidade, não. Não tem esse negócio de querer desobedecer, não. Todo mundo que se levantar contra a nação vai ficar sem água, vai ficar sem chuva. Aquelas que obedecerem terão bênção. Hoje Deus derrama chuva sobre todos os países, né? Derrama as estações, coloca as estações funcionando como regra da natureza. E o homem servindo ou não servindo a Deus. Alguns atribuindo aos deuses, né, feito por mão de homens, mas existe um rei. Deus é o rei desta igreja, é o rei da minha casa, é o rei das nossas vidas. Ele quer governar a tua casa, Ele quer governar o seu andar, os seus passos, o seu futuro. Ele quer dirigir os nossos passos. Ele é que derrama graça. Você está vivo por causa da graça. Você está de pé com saúde porque o Senhor derramou graça sobre a tua vida. É Ele que faz amanhecer e escurecer. É Ele que mantém a vida e que sustenta a terra e que sustenta todos nós, sustenta os animais, dá força para a terra fazer com que a natureza possa produzir alimentos. É esse Deus que faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu, que a sua vontade seja feita na terra. A vontade de Deus é discutida no céu. Quando Deus pensa, os anjos já foram fazer.
Quando os anjos recebem a sua ordem para cuidar da igreja, para cuidar do povo, para cuidar das pessoas, os anjos vêm correndo, porque eles estão obedecendo à voz de Deus, porque eles estão escutando a voz do seu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem é esse Deus? Quem é este Pai? É este que é o Rei. Estamos convidando Ele para ser Rei da nossa vida? Você está preocupado com a volta do Senhor Jesus? Há esperança na sua alma pela volta de Jesus? Esse assunto da volta de Jesus, do arrebatamento, da transformação dos corpos, de enxugar toda a lágrima do rosto, de não ter mais pranto, de não ter mais dor, esta conversa ainda alegra o teu coração? Ainda arranca a paixão do teu coração? Ainda faz você dar suspiro na alma, querendo sair da esfera terrena e se ligar a este Deus para toda a eternidade? Eu tenho que desejar a sua volta. Eu tenho que desejar tê-lo como meu Pai, como meu Deus, como meu Senhor, como meu Rei. Tenho que reverenciá-lo, adorá-lo. A adoração aqui neste momento. O princípio da oração, em primeiro lugar, é a adoração. Eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que entender a grandeza desse Deus. Tem uma grande diferença entre, vou usar uma linguagem chula, entre ser puxa-saco e ser um adorador. Deus não precisa de elogio. Deus precisa que estas palavras que saem da sua boca estejam no seu coração. Sejam palavras que honram a Ele, independente do que Ele vai fazer, porque Ele já fez. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus Ele já fez. Ele trouxe o seu Filho na plenitude dos tempos para quebrar as obras do diabo, para trazer salvação, para trazer o reino de Deus, para fazer com que a igreja tivesse a glória, tivesse a presença, tivesse o Espírito Santo dentro dos seus corações. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus só será feita na minha vida, na minha casa, se esse reino de Deus for real na minha vida, se eu tivê-lo como Pai, se eu tiver Ele como meu Rei, se eu olhar para Ele e disser que Ele é o meu Rei, o meu Senhor, se eu não tiver esse tipo de relacionamento, onde Ele é o soberano e eu sou o servo, aquele escravo de orelha furada, como diz Paulo. Que tipo de crente é você? Que tipo de pessoa é você nesse relacionamento com Deus? Quantos, às vezes, pode estar aqui nesta noite, dizendo, se o Senhor não fizer, hoje eu vou embora, nunca mais eu volto. Ei, você precisa aceitar Jesus de novo. Você precisa entender quem é esse Deus. Ele é santo. Não ouse o barro falar com ele de qualquer maneira. Por que me fizeste assim? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Ele é soberano, Ele é o Rei. Nós que não temos a monarquia, o sistema de monarquia, não entendemos muito isso. Mas, meu irmão, o rei não pergunta, o rei não pede opinião, o rei fala e a sua palavra vira lei. As pessoas correm atrás para fazer com que aquilo não caia. Quando Deus diz, Ele mesmo vela pela sua palavra e faz ela cumprir. Ele é um rei que tem autoridade. Ele é um rei que ninguém pode ir contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os anjos te obedecem, assim como os anjos te adoram, eu quero te adorar, eu quero te obedecer, eu quero cumprir com a tua vontade.
em outras doutrinas anteriores, aí já nesse tema, ou no tema passado, nós falamos sobre isso. Tem tudo a ver com a vontade de Deus e a minha vontade. O quanto da minha vontade eu quero fazer e o quanto da vontade de Deus eu quero fazer. Quanto mais eu diminuo a minha vontade, quanto mais eu nego a mim mesmo, quanto mais eu tomo a minha cruz e sigo a Cristo, a vontade dele é maior na minha vida, a vontade dele é especial, a vontade dele é aquilo que eu quero fazer como filho. Eu quero agradá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte é essa adoração. A segunda parte vai incluir 6 ou 7 petições, que são divididas em 2 partes. A primeira parte é um relacionamento para com Deus. É um relacionamento do homem com Deus. A segunda parte é as petições que o homem está fazendo para as suas necessidades, para a sua vida. O que esse homem precisa? Jesus está dando aqui o caminho para que eu e você possa agradar a Deus. Adore. A primeira parte, que tem a ver com essa adoração, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com o que Deus é, tem a ver com o que o Senhor merece. Eu não vou fazer Deus ser especial porque eu estou falando com Ele. Não, eu já te disse. O maior beneficiado da oração sou eu. E não o homem. E não Deus, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão nosso de cada dia. Quem é que dá esse pão? Quem é que satisfaz as nossas necessidades? Quem é que cuida dos passarinhos que não plantam e são alimentados? Quem é que cuida da relva? Quem é que cuida da flor, do lírio? É Deus. Deus é o sustentador da vida na terra. Deus é o criador de todas as coisas e mantenedor de toda a vida. A vida flui de Deus. Tudo que é ser vivo, Deus criou, Deus mantém o universo em curso, no seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Todas as necessidades do homem. Deus pode satisfazer aquilo que é básico, aquilo que é necessário. O homem tem necessidades físicas, necessidades psicológicas e necessidades espirituais. Esse pão nosso de cada dia satisfaz as necessidades do corpo, satisfaz as necessidades físicas, satisfaz as necessidades primárias, as necessidades básicas. Quando Jesus multiplicava pão e multiplicou o peixe, ele não deixava desperdiçar. A bênção de Deus vem para mim e para você, e ela é para ser abundante nas nossas vidas. Deus é aquele que alimenta, Deus é aquele que satisfaz muitas vezes aquilo que nós estamos precisando. Às vezes tem pessoas necessitadas de alguma coisa e elas começam a entrar em oração e muitas vezes elas recebem. Tem um testemunho que uma pessoa recebe uma cesta, ela está orando, pedindo o alimento, ela não tem o que comer e ela faz a oração e aí vem o espírita e leva a comida para ela. E aí o espírito diz, isso aí foi o diabo que te mandou. Ele falou assim, rapaz, mas Deus é tão bom que quando Ele manda, até o diabo obedece. Irmãos, creia na oração. Creia que Deus sustenta. Creia que Deus cuida do seu futuro. Creia que Deus dá provisão para o dia a dia. Creia que o Senhor cuida de você nos pequenos detalhes. Aqui não é uma palavra para ânimo financeiro, não estou dizendo isso. É de acordo com a sua necessidade.
O salmista Davi chega a dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus cuida, Deus vela. Você está aqui hoje porque Deus te sustentou, porque Deus te cuidou. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui as necessidades da alma. Tem muitas pessoas presas na culpa, presas dentro de si mesmo, com depressão, com sentimentos negativos. Esse Pai Celestial é o Pai que cuida da nossa alma, cuida do corpo, mas Ele cuida da alma. Ele perdoa as nossas dívidas, Ele perdoa os nossos pecados. O problema da humanidade é o pecado que entrou no mundo. Esse Senhor Salvador, Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor. Ele é esse Senhor que quer reinar nas nossas vidas. Ele satisfaz as nossas necessidades físicas, satisfaz as nossas necessidades da alma, os nossos sentimentos. Pessoas que guardam mágoa, pessoas que não perdoam, ficam aprisionadas. A pessoa que ofendeu foi embora. Ela te pediu perdão e você diz: eu não te perdoo, não. Quantas pessoas que se dizem crente, que quando alguém pede perdão, ele diz assim: eu não te perdoo essa vez, não. Hoje eu não te perdoo. Quem sabe amanhã eu te perdoo. Volta o mês que vem. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós estamos perdoando as pessoas que estão à nossa volta, que precisam de uma quebra dessa corrente de mágoa, de tristeza. Deus é poderoso. Tem aquele compassivo, aquele devedor, que devia para o rei, e o rei perdoou ele. E depois ele tem um servo dele que deve bem pouquinho para ele, e ele não perdoa, lança a pessoa na cadeia. Se eu não perdoar, o Pai Celestial não vai perdoar, mas se eu perdoo, é um exercício. Eu perdoo e Deus também perdoa. O perdão de Deus não está atrelado a isso, não. O perdão de Deus é por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É Jesus que perdoa pecados. É Jesus que nos perdoa. E como Ele me perdoou, quando eu olho para os meus erros, para os meus pecados, eu compreendo a sua grandeza. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui é a satisfação que Deus dá para a parte espiritual. Quando Jesus estava com Pedro, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu para se andar com você, mas eu não autorizei, eu roguei a Deus, eu pedi ao Pai que não permitisse você ser cirandado. Deus quer livrar você do mal. Jesus trouxe a libertação, a quebra de algemas, o poder que expulsa o diabo, que repreende o diabo, a autoridade para repreender o mal dentro da tua casa, na vida dos seus filhos. Você tem essa autoridade, porque o Senhor Jesus te dá essa autoridade. Aqueles que servem a Deus, que estão sendo fiéis a Ele, que são crentes verdadeiros, recebem para o físico, para a alma e também para o espírito, a quebra das cadeias. Somos livres, porque Ele é o nosso Deus. A equipe de louvor, por favor, já venha. Estamos encerrando. Vamos nos colocar em pé. Quero fazer uma oração por você, enquanto a equipe de louvor vem adorar. Pai nosso que estás nos céus, o final ele termina com aquilo que é chamado de doxologia, ou também adoração. Da mesma forma que inicia o Pai Nosso, ele termina. Se você olhar a proporção, tem mais coisa falando para adorar a Deus, para santificar o nome do Senhor, do que petições
do que pedindo pão, do que pedir para a alma, para o espírito. Há mais coisas em relação a Deus. Se for 3:3, se a gente não considerar a separação do livrai-nos do mal, não nos induz à tentação e livrai-nos do mal, se a gente não separar, fica 6. É 3 de adoração, é 3 em relação a Deus e apenas 3 em relação ao homem. Quando nós refletimos nisso, nós vemos o tanto da nossa oração que é inútil. Nós não adoramos, às vezes, como Ele merece. Nós não dialogamos com Ele, não reconhecemos Ele como Ele merece. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quem é Deus para você? Ele é um Deus distante ou Ele é um Deus perto? Ele é um Deus que perdoa os teus pecados. Ele é um Deus que quer te chamar de filho. Ele é um Deus que está te colocando na família celestial. Nós somos irmãos uns dos outros aqui nessa terra, mas somos irmãos de Jesus também. Quando Jesus disse, nosso Pai, Ele está dizendo, eu sou irmão de vocês. Esse Deus que perdoa pecados, esse Deus que satisfaz as nossas necessidades, que nos auxilia, é esse Deus que quer estar com você, que quer acompanhar com você, que quer te dar vitória em todos os âmagos da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orando enquanto a equipe de louvor vai adorando a Deus.